E aí pessoal, tudo bem? Paulo Bergamini para o canal Motor News, e hoje nós vamos apresentar para vocês o primeiro carro elétrico aqui do canal. Então, se você curte o assunto, se você já viu o Renault Zoe, se você gostar do vídeo, se você se interessar por esse vídeo, deixa o seu likezinho, aciona o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal, tá bom? Vamos lá, Renault Zoe, o carro 100% elétrico da Renault na sua nova geração à venda no Brasil. Vem comigo. O próprio nome já diz, Zoe Zero Emissions. É um carro 100% elétrico que não tem nada a combustão, não usa etanol, não usa gasolina, não tem óleo no motor. Ele é movido a energia elétrica. Ele tem um sistema de baterias que nessa nova geração foi aperfeiçoado e proporciona uma autonomia de até 385 km no circuito urbano. Tem um sistema de regeneração da carga das baterias que possibilita que o carro atinja essa autonomia. E com isso elimina ou pelo menos minimiza bastante o principal problema e a principal reclamação possíveis compradores dos carros elétricos, que era a pequena autonomia que o carro tinha. Com esse kit de baterias, com esse conjunto de baterias do novo Zoe, 380 km de autonomia, você roda, dependendo da sua utilização, a semana inteira com o carro, sem precisar plugar o carro na tomada para abastecer. O único problema, vamos dizer assim, e é um problema bem grande porque é um problema caro, é o preço ainda do Renault Zoe no Brasil. Infelizmente nós não temos nenhum incentivo fiscal, nenhuma isenção fiscal para os carros elétricos, e o Renault Zoe chega à venda ao Brasil nessa versão Intense, que é a mais completa, por R$220 mil. Só que se você fizer a conversão pura e simples pelo valor do euro, você vai ter algo bem próximo do valor dele na Europa, que são 32 mil euros. A diferença, é claro, é o poder aquisitivo do europeu e do brasileiro, né? Aí já é outro nível de problema. Mas vamos lá, vamos falar da nova geração do Renault Zoe. Ele tem um novo grupo óptico dianteiro. Isso aqui é uma luz de LED, é o DRL, que fica presente o tempo todo. A iluminação dianteira é toda em LED também, o farol normal, farol baixo, farol alto. Sensores de estacionamento na frente, até aqui na lateral. Ele vem com rodas de 16 polegadas, pneus de baixo atrito, na medida 195, 55, 16. Freios a disco nas 4 rodas, controle de estabilidade, controle de tração, freios ABS, todos gerenciados eletronicamente. A lanterna traseira também é toda em LED, as luzes de freio e o pisca aqui na parte central. Aqui na traseira também os sensores de estacionamento. O porta-malas dele tem um tamanho bastante interessante. A Renault declara 338 litros de capacidade. Aqui está o cabo para fazer a carga das baterias, né? E ali embaixo já fica o primeiro módulo da unidade das baterias. Fica embaixo dos bancos, tanto do banco traseiro quanto do banco dianteiro. Aqui a identificação ZE, Zero Emissions, elétrico. E o carro ele se aproxima mais de um design normal, deixando de lado um pouco aquela necessidade, vamos dizer assim, aquele paradigma de que carro elétrico tem que ter um design futurista, tem que ser todo diferente. Não. A Renault incorporou vários itens dos seus carros normais, vamos dizer assim, dos seus carros a combustão, no visual do novo Renault Zoe, sem deixar de lado alguns traços de vanguarda, né? Alguns traços diferenciados. Uma das coisas que o Zoe tem, que é comum ao restante da linha, não sei se vocês já perceberam que eu estou me aproximando e me afastando do carro e o carro trava e destrava. Então eu estou aqui com a chave, que é um cartão no bolso tradicional já da Renault, e eu não vou apertar nada. Eu só me aproximei do carro, ele já destravou. Eu já mostrei isso quando eu estava avaliando o Renault Duster. Aí a gente abre a porta, o carro vai carregar os sistemas e fazer o boas-vindas. Ouviram o barulhinho? O painel já acendeu, o painel é todo digital também. E internamente também o Zoe é um carro compacto, normal, vamos dizer assim. Tem algumas sacadas diferentes, esse detalhe em tecido no painel, essa trama no desenho do banco, o encosto de cabeça incorporado ao encosto das costas, o freio de mão é elétrico, a alavanca de câmbio basicamente é só para você colocar a ré,
o neutro ou o drive, né? E no drive você tem duas opções: o drive só para andar e o drive para recarregar as baterias. Logicamente ali embaixo são só dois pedais, freio e aceleração, sendo que quando você aciona o modo de recarga das baterias no câmbio, ele freia o carro quando você tira o pé do acelerador, que é quando ele está regenerando a carga da bateria. Então os freios do Renault Zoe provavelmente vão ter uma durabilidade muito longa, de tanto de pastilha quanto de disco de freio, porque o próprio motor elétrico ajuda na frenagem do carro. Aqui um detalhezinho diferente, né, que é a fechadura na coluna traseira, bem escondida. E aí a gente chega num outro probleminha do carro, que é o espaço interno. Como aqui embaixo tem os módulos de bateria, a carroceria é compacta, é um carro de 4,8 metros, ele é equivalente em comprimento a um Volkswagen Polo, por exemplo, embora seja mais alto e um pouco mais largo que o Polo. O banco da frente aqui nesse caso está arrumado, está ajustado na posição que eu dirijo, e não sobra muito espaço aqui atrás não. O espaço na largura até que é bom, o espaço na altura para a cabeça é bom, mas o espaço para as pernas é razoável. Aqui atrás a porta tem também um porta-objetos de um tamanho razoável, os alto-falantes. Não tem entrada USB e nem saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, infelizmente. Tem um desenho aqui de um diagrama elétrico aqui no teto, só para lembrar, né, que o carro é elétrico. Cintos traseiros também são de 3 pontos, o cinto central sai aqui do teto. 3 encostos de cabeça, o encosto é rebatível para você aumentar o espaço do porta-malas, então ele tem todas as funcionalidades de um carro normal, né, de um carro tradicional a combustão. Com relação à segurança, ele tem a célula de sobrevivência, a estrutura é bastante reforçada, mas a versão que vem para o Brasil, infelizmente, vem com 4 airbags, os 2 dianteiros e os 2 laterais. Ele não tem os airbags de cortina. Você reparou aqui o barulho que a porta fez quando bateu, por quê? Porque ele também não tem a borracha dupla nas portas, né? Ele só tem essa borracha aqui na carroceria, mas na porta não tem a segunda borracha, que faria um melhor isolamento acústico e não faria a porta fazer esse barulhão todo quando fecha. Mas, como eu disse, a proposta desse carro no mercado principal dele, que é a Europa, principalmente a França, é um carro popular. No Brasil, a gente já disse, ele chega por 220 mil reais nessa versão Intense, que é a mais completa. Vamos olhar aqui na frente, o que é que está embaixo do capô do Zoe. Achei. Então aqui está a unidade de força do Zoe. Um motor R135 elétrico, que desenvolve 135 cavalos de força e 25 kg de torque. Então é um motor que tem uma boa potência. Aí você vai dizer: Paulo, o que é isso aqui? É um radiador? Sim, é um radiador. Sabe por quê? Porque ele tem um módulo de refrigeração das baterias e do motor. Então ele tem sim um compartimento aqui para uma água, como se fosse um radiador realmente. Por quê? Porque o motor elétrico também gera calor e as baterias também aquecem. Então ele tem aqui um sistema de refrigeração bastante compacto, mas que é necessário para manter a estabilidade do funcionamento do motor elétrico. Ele não tem varetas para abrir, ele tem os amortecedores aqui, como o Duster também tem. Então tá aqui a unidade de força do carro, a usina de força, 135 cavalos, 25 kg de torque, que fazem com que que permitem ao Zoe acelerar de 0 a 100 em 9,5 segundos, e a velocidade máxima é limitada a 140 km por hora. Afinal, a proposta de um carro elétrico não é ser um carro de corrida nesse caso, né? É ser um carro econômico. Então tá aqui. Agora vamos rodar um pouquinho no Zoe. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, assine o canal para receber as notificações. Eu confesso para vocês que eu tô quebrando um paradigma avaliando aqui o Renault Zoe. Eu já disse em outros vídeos que eu tenho algumas reservas bastante grandes com relação aos carros elétricos, principalmente a destinação das baterias depois do seu tempo de uso. E falando das baterias, ainda uma coisa que eu me lembrei: o carro tem a garantia total de 3 anos, mas as baterias têm 8 anos de garantia. Então você fica tranquilo com relação a custos de manutenção de bateria, que a garantia do módulo de bateria
é de 8 anos. Vamos lá, vamos rodar um pouquinho no Renault Zoe, mostrar para vocês como é dirigir um carro elétrico, que é uma experiência bastante divertida, melhor do que eu esperava, e tá me ajudando a desfazer um pouco o preconceito que eu tinha em relação aos carros elétricos. Vamos lá, rodar um pouquinho no Renault Zoe. Primeira coisa que chama atenção quando você entra aqui no Zoe é que você identifica várias partes comuns aos outros Renault. Central multimídia, o volante, essas teclas estilo aeronáutico, mas sem cromado, esse comando do ar-condicionado, tudo isso é bastante semelhante ao que a gente encontra, por exemplo, no novo Duster. Os comandos, de uma maneira geral, estão todos bastante acessíveis. Nessa nova geração do Zoe, o freio de mão passou a ser elétrico. Como essa é a versão Intense, que é a mais completa, a gente tem volante revestido em couro, esse aplique de tecido no painel, o plástico é todo acolchoado, o painel é todo emborrachado, né? Isso está nas duas versões, isso faz parte da nova geração. O espelho retrovisor fotocrômico, se o carro de trás jogar a luz alta, ele automaticamente muda a angulação para não vir no olho do motorista. Os controles de vidro e espelho estão todos aqui na porta, como é tradição já, que é a melhor posição, né, para ter esse controle. Aí ligamos o carro. Não aconteceu nada, afinal é um carro elétrico, não faz barulho. Essa versão Intense, ela tem também... acordou a central multimídia, o rádio estava ligado, desculpa aí. Essa versão Intense tem também aviso de ponto cego nos retrovisores. Vamos lá, a aparência inicial aqui você não percebe que você está num carro elétrico, a não ser pela total ausência de ruídos, né? E isso eu acho legal, você está dentro de um carro normal, não fica aquela sensação de um negócio artificial, de um carro... Por que o carro elétrico tem que ser diferente em tudo, né? Por que ele tem que ter aqueles interiores revolucionários, aquelas coisas estranhas? Não, a Renault entendeu esse recado e fez um carro compacto. Na Europa, na verdade, o Zoe é um elétrico popular, vamos dizer assim, né? Afinal, lá ele custa 32 mil euros, que numa conversão direta vai dar mais ou menos o preço dele no Brasil, que são 220 mil reais. Só que o poder aquisitivo na Europa para um carro de 32 mil euros tá de boa. 32 mil euros é o preço de um Golf na Europa, de uma versão bem equipada do Golf. Para o brasileiro é caro pra caramba você gastar 220 mil reais num carro do tamanho do Polo, mas tem sua justificativa. Afinal é um carro zero emissions, né? O próprio nome Zoe vem daí, zero emissões. É um carro 100% elétrico, nada de motor a combustão, nada de gasolina, de etanol, de óleo para lubrificação do motor, nada disso. Mas vamos lá, vamos rodar um pouquinho no carro. O carro já está ligado, botei no drive, tirei o freio de mão e vamos acelerar. Agora sim que eu liguei o carro, desculpa aí. Freio de mão solto. Ele tem o ar-condicionado digital, onde você seleciona a temperatura, mas é de uma zona só. Até por ser um carro compacto no interior, né, não tem tanta utilidade assim, um ar de duas zonas. E vamos lá, vamos andar. Uma grande diferença do motor dos carros elétricos como um todo para os carros a combustão é que no elétrico você tem a disponibilidade da potência total, da força total do motor, do torque do motor. Desde ligou o motor, você já tem a potência ali disponível e o torque, né? Diferente de um motor a combustão, onde você vai ter a distribuição da força do motor em várias faixas de giro. Aqui não. Aqui você ligou o carro, ele está disponível. Então vamos só passar desse pedaço aqui que tem alguns buraquinhos para a gente dar uma acelerada mais ali. É um carro gostoso de dirigir. Na verdade você não fica mais com aquela sensação de uma direção... ele acelera bem, ele acelera muito bem, com ruído zero. Então é um carro realmente gostoso de dirigir. A direção logicamente é elétrica. Tudo nesse carro é elétrico, né? Ele tem freios a disco nas 4 rodas.
e a sensação de potência disponível o tempo todo é muito legal. Com essa nova geração, o pacote de baterias de 12, são 12 células de bateria, 12 unidades, são 12 baterias na verdade, que compõem uma única bateria grande. Ele consegue ter uma autonomia no trânsito urbano em torno de 380 km. Mas se você ativar aqui a função Eco, que eu tô com ela ativada, e eu já rodei um pouco, eu já rodei uns 30 km, não, uns 20 km da hora que eu peguei o carro, ele ainda está me indicando ali uma autonomia de 392 km. Ou seja, não é aquele carro que você vai ter que se preocupar o tempo todo em parar para abastecer, ficar sem, para recarregar, para ficar sem bateria, para não ficar no meio do trânsito. Ele tem uma autonomia muito boa. E esse era o grande calcanhar de Aquiles dos carros elétricos até bem pouco tempo atrás. Em compensação, para poder comportar esse pacote de baterias maior e mais moderno, algumas coisas aqui no interior do carro foram sacrificadas. Uma delas, por exemplo, eu vou citar, eu acho a posição de dirigir um pouco alta. Eu gosto de dirigir um pouco mais embaixo, e o banco não tem regulagem de altura. Por quê? Porque aqui embaixo, de onde o motorista e o passageiro estão sentados, tem uma unidade de bateria aqui embaixo. Então o assoalho aqui embaixo do banco, ele é elevado. O banco já está no seu ponto mais baixo. Eu gostaria de dirigir numa posição um pouco mais baixa, mas longe de ser um carro incômodo de dirigir, tá? Até porque ele tem o volante regulável em altura e profundidade, e isso facilita bastante as coisas. O painel está bem visível ali, o multimídia aqui numa posição também tranquila, mas ele não tem essa regulagem de altura, né, para o assento do banco. Em compensação, tem regulagem do volante, como eu falei, e da ancoragem do cinto de segurança, pode ser regulada. O porta-luvas tem um tamanho muito bom, mas fica lá embaixo, né? Fica abaixo do nível da perna aqui do passageiro. E aí sobra um espaço razoável ali embaixo para as pernas do passageiro. E ele tem esse outro espaço aqui em cima para você botar um celular, alguns objetos. Então a disponibilidade de porta-objetos no interior do carro é bastante interessante. Tem aqui na porta, tem essa aqui logo na frente da alavanca de câmbio, aqui embaixo, aqui tem 2 porta-copos ou garrafa, tem ali, enfim, ele é bem servido nesse ponto. Então você não vai ficar procurando onde colocar carteira, celular, chave, essas coisas. Ele tem controle de tração e estabilidade, auxiliar de partida em rampa. Enfim, o banco nessa versão Intense, ele é parcialmente em couro. Tem essas beiradas aqui, o contorno tanto do encosto quanto do assento é em couro sintético, e as laterais, aqui embaixo e a parte central, é em tecido. Um tecido que tem uma trama legal, tem um desenho na costura aqui bem bacana. No geral, o carro é muito bem acabado. Isso também foi uma evolução boa em relação à geração anterior do Zoe. E então é isso, gente. Eu gostei muito do carro. Eu tenho minhas reservas, confesso para vocês, com relação aos carros elétricos. É um caminho sem volta, sem dúvida, mas eu sou mais defensor dos carros híbridos do que dos carros elétricos. Mas a proposta do Zoe, a gente nota que de uma geração para outra os carros elétricos vêm evoluindo, né? E o Zoe é uma prova disso. Se você pegar o primeiro Zoe de 6 anos atrás e essa geração agora, ele já melhorou muito, já evoluiu muita coisa. E hoje eu diria que é um carro perfeitamente dirigível e utilizável no dia a dia, até pelo aumento da autonomia. Pena é o preço, né? No Brasil não tem nenhum incentivo, nenhuma isenção de imposto ainda para os carros elétricos, então o preço fica um tanto quanto proibitivo. Você pode fazer uma assinatura para a utilização do carro. O Renault On Demand, você fecha contrato de 12, 24 meses, onde você paga uma parcela por mês, sem ter que desembolsar os 220 mil reais que esse carro custa. Então é uma boa alternativa para quem quer um carro ecologicamente correto, 0 emissões, mas não quer desembolsar os 220 mil reais, ou não pode, né, simplesmente desembolsar os 220 mil reais. No Volvo On Demand ele vai dar uma parcela um pouco abaixo de 4 mil por mês, que aí você vai abater o que você gastaria de combustível, quer dizer, já é um valor razoável, que é o que você pagaria num leasing, numa parcela de um carro
de um carro um pouco melhor. Então, basicamente o que eu digo é o seguinte: Renault Zoe aprovado, tá? Serviu para desfazer um pouco a imagem, o meu particular preconceito com relação aos carros elétricos, e é isso, aprovado sim, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, assine o canal para receber as próximas notificações e vamos em frente. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.